Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um dia de aula. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. Então, hoje nós teremos aí matemática, faremos um pouco de português, uma parte de produção e espanhol. Então, vamos lá? Vamos começar com matemática. Vocês vão abrir na página 48. Página 48. Nós iremos falar sobre linhas, né? Linhas paralelas e perpendiculares. E como estaremos falando sobre linhas, nós estaremos falando também sobre o tangram. Então, antes de iniciarmos aí na página 48, a professora vai dar uma explicação sobre o que é o tangram, tá? É bem legal, é um jogo bem legal. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então tá lá. Tangram. Tangram é um quebra-cabeças milenar, quer dizer que tem milhões e milhões, tem mais de anos, de milhares de anos, mais de 1000 anos, então é milenar, de origem chinesa. Esse jogo é composto por 7 peças recortadas a partir de um quadrado, que são utilizadas para montar imagens e outras formas geométricas. As peças do tangram, chamadas tans, são 2 triângulos grandes, um triângulo médio, um triângulo pequeno, um quadrado e um paralelogramo. E aí, então, eu registrei aqui a imagem. Então, vocês já devem ter visto essa imagem. Então, forma-se com todas as peças, que são 7 peças, é como se fosse um quebra-cabeça. Essas 7 peças formam um quadrado. Então, tá lá, ó, 2 triângulos grandes, ó, esse e esse, os 2 triângulos grandes. Um triângulo médio, um triângulo médio, um triângulo pequeno, tá? Um triângulo pequeno. E esse, o médio. Depois, um quadrado, que é esse daqui, e o paralelogramo, que é esse daqui. Ok? Então, nós temos aí 7 peças, tá? Então, essas 7 peças é um quebra-cabeça e ela forma um quadrado. E aí, vocês vão recortar, se vocês procurarem aí, né, tirar a impressão de um tangram, aí vocês vão recortar onde estão essas linhas, tá? Por isso que nós vamos trabalhar também sobre linhas. Recortou essas linhas, vocês vão ficar só com os pedaços das formas geométricas. E aí, a partir dessas formas geométricas, você forma figuras. E se vocês pesquisarem, pessoal, na internet, vocês vão ver quantas figuras é possível montar com tangram. Muitas e muitas e muitas. E é bem bacana, tá? Então, é tipo como se fosse um jogo de dobradura, vamos dizer assim. Então, olha só que legal. O objetivo desse jogo é formar imagens a partir da junção das peças, respeitando as seguintes regras. Então, é formar imagens com essas 7 peças. E a regra do jogo é: todas as 7 peças devem ser usadas. Então, para formar uma imagem, precisa ser utilizadas todas as 7 peças, essas 7 figuras. As peças não podem ser sobrepostas. Sobrepostas é colocar uma em cima da outra. Não pode ser sobrepostas. E as formas devem ser contínuas, isto é, cada tan deve tocar pelo menos um no outro. Cada tan é cada figura, tá? Cada pecinha, cada partinha daqui, tá? Das peças, que é chamada de tan que nós falamos. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, eu deixo juntinho, né? Tem que tocar pelo menos um no outro, tem que tocar, não pode ficar longe. Igual quebra-cabeça. Quebra-cabeça você não deixa as peças longe uma da outra, você encaixa, fica juntinho. Mas também não fica uma em cima da outra as peças. Então a mesma coisa acontece com o nosso tangram. E aí tá aqui, ó. Deixa a professora ler com vocês. O tangram é um jogo simples e ao mesmo tempo muito complexo. Com ele é possível formar praticamente infinitas imagens e objetos. E é uma ferramenta muito utilizada para o ensino da matemática. Então, é bastante utilizado na matemática. Então, foi o que a professora disse. Se vocês pesquisarem aí, pesquisem lá, figuras formadas com peças do tangram.
vocês vão ver que existem infinitas, muitas, muitas e muitas e muitas figuras que vocês conseguem formar. E aí vocês podem tentar fazer aí em casa, é muito legal. Apesar de ser bastante utilizado com crianças, o Tangram é um jogo legal para todas as idades, que além de divertir, ele estimula a criatividade e o raciocínio. Então, aqui a professora trouxe alguns exemplos. Ó. Veja algumas imagens possíveis de serem montadas com o Tangram. Então, olha só, eu montei um cavalo, olha que legal. Então, vocês viram, ó, as peças têm que estar juntas, ó, tem que tocar em outra peça. Então, por exemplo, aqui, que fez, né, como se fosse o rabo do cavalo, ele tá tocando. Ah, mas aqui não tá, não tem problema, mas uma parte está tocando em outra peça. Então, não pode ficar longe. E aí fez o corpo, as patas, a cabeça, e foi utilizado as 7 peças do Tangram. Bem legal. Olha o gato, que legal, pessoal. Também, ó, utilizado as 7 peças. Bem legal também. E pessoas dançando. E conforme vocês forem pesquisando, vocês vão ver, existem muitas e muitas e muitas e muitas ideias. Muitas mesmo. Bem legal, pessoal. E aí, então, nós vamos para a nossa página na apostila. Então, conhecendo sobre o Tangram, que é, né, um quebra-cabeça de origem chinesa, né? Existem de origem milenar, porque milhões de anos atrás. Aí nós vamos ver, existem muitas e muitas lendas sobre a origem do Tangram. Não se sabe ao certo qual é a verdadeira, tá? Porque existem muitas, né? Deixa a professora voltar aqui, pessoal. Vamos voltar. Página 48. E existem, então, muitas lendas sobre como surgiu o Tangram. E a gente vai ver aí na nossa apostila uma das lendas, tá? Porque, na verdade, não se sabe ao certo como que ele surgiu. Então, eles contam os povos chineses, né? Eles contam várias e várias histórias sobre a origem do Tangram. Só que agora nós vamos ver uma das histórias, né? Que são lendas. Que, na verdade, não se sabe qual é a verdadeira, por isso que se tornam lendas. E aí, então, entra aqui. Paralelas e perpendiculares, que são as linhas. Então, tá lá. Você que já conhece o Tangram, então a professora acabou de apresentar aí o Tangram para vocês. Tangram é um quebra-cabeça composto de 7 peças que formam um quadrado e podem ser usadas para formar diversas outras figuras. Há várias lendas chinesas a respeito da origem desse jogo, leia uma delas. Então, dentro de todas as lendas, nós vamos ver essa. Ao iniciar uma viagem pelo mundo, um jovem chinês foi despedir-se de seu mestre, que entregou-lhe uma pedra de jade de forma quadrada, dizendo: com essa pedra você poderá registrar a viagem para me mostrar quando voltar. O jovem ficou muito surpreso e perguntou: mas como poderei fazer isso com essa pedra? Nesse momento, a pedra caiu no chão e se quebrou em 7 pedaços. E o mestre disse: com essas 7 peças você poderá construir figuras para ilustrar tudo o que vir durante a viagem. Então, essa é uma das lendas. Não sabemos se isso é verdade ou não, mas é uma boa história. Que tal ter o seu próprio Tangram? Olha lá que legal. Então, vocês vão lá no material de apoio, a professora vai mostrar aqui para vocês, né? Matemática, material de apoio de matemática. E vocês vão ver. Deixa a professora achar aqui. E vocês vão seguir as instruções. Então, aqui, ó. Isso daqui que vocês vão recortar, na verdade, é como se fosse uma peça, o Tangram, tá?
Aí vocês vão fazer o que está sendo pedido, certo? Na verdade, vocês vão montar o tangram. Então, tá assim, ó. Observe os pontos coloridos no quadrado antes de iniciar. Então, vocês estão vendo vários pontos coloridos aí. Se vocês pegarem, vocês vão ver, ó. Tá? Esses círculos que tem nas pontas, ó. Tá? Então, eles são coloridos. Eu tenho lá vermelho, laranja, azul e verde. Então, observa bastante. Tá igual essa imagem aqui, ó. Tá igual a essa imagem. A linha tracejada é uma das diagonais e está dividindo o quadrado em dois triângulos. Então, está dividindo o quadrado em dois triângulos. Dobre sobre a diagonal tracejada e recorte sobre essa linha. Pegue o triângulo A, dobre ao meio e recorte sobre a dobra. Então, vocês vão fazer todo esse processo, pessoal. Então, cortou aqui no meio, aí vocês vão pegar esse triângulo A, vai dobrar de novo ao meio, vai dar dois triângulos. E aí vocês vão cortar, vai dar 1, 2 triângulos, certo? Então, você já obteve as duas primeiras peças do tangram. Já tem duas peças. Depois, vocês vão pegar o outro triângulo, B, vai dobrar juntando o ponto azul, aí vocês vão fazer da forma que está aqui, ó, tá? Vai dobrar, ó, no ponto azul, do jeitinho que está indicando aqui. Aí, vocês vão formar essa terceira peça. Então, esse triângulo vai ser a terceira peça. E depois vocês vão seguindo o passo. Dobre ao meio a peça C e recorte sobre a dobra e vai indo, tá? Ó, mais duas peças prontas. Pegue a peça D, ok? Vocês vão tentar montar. Caso vocês não consigam, vocês esperem aí a professora. Nós vamos fazer juntos na nossa aula online, tá? Então, na segunda-feira, nós temos aí a nossa aula de matemática, que a professora disse, daí nós iremos fazer essas dobras para adquirir essas peças do tangram. Certo, pessoal? E aí vocês podem depois responder ou esperar a nossa aula online. Vamos esperar. E aqui nós vamos responder. Aqui já foram formadas figuras com essas peças do tangram. Então, vocês vão escrever para mim que imagem que formou. Então, aqui, ó, na primeira, se formou uma flor. Então, escreve lá, flor. Aqui, casa, casa. Depois aqui, pássaro. Aqui, gato. E aqui, um foguete. Olha que legal, gente, o foguete. E aí tá escrito, monte essas figuras usando o seu tangram e escreva o que cada uma representa. Monte também as duas personagens que ilustram a lenda, sempre usando as 7 peças. Invente outras figuras e depois escolha uma delas e cole-as no caderno. Então, por isso que eu falei, vocês podem pesquisar. Mas aqui já tem também inúmeras opções. E aqui tá falando sobre fazer a imagem das duas personagens que tá aqui na história, na nossa lenda. Essas duas personagens também. Certo? Então, é um jogo bem legal, pessoal. Caso você não queira montar passo a passo para produzir as peças do tangram, vocês também podem pesquisar, né, na internet esse quadrado formado aí pelas 7 peças do tangram, e aí vocês podem pintar bem colorido, tá? Bem forte para ficar bem bonito. Quanto mais forte, mais bonito fica. E aí vocês podem recortar. Fica bem mais fácil também, pessoal. E aí, nós vamos entrar em desenho geométrico. Esse desenho geométrico também vai ensinar vocês a desenhar em um quadrado essas peças do tangram. Então, vocês têm a opção da dobradura e de fazer o desenho. E aí, vocês podem seguir passo a passo. Então, tá lá, ó. Com o auxílio da régua, trace no quadrado a diagonal, que vai da esquerda para a direita. Então, a diagonal, certo? Depois, você já tem os 2 triângulos grandes do tangram. Seu desenho deve estar assim. Então, fez a diagonal aqui, aí vem aqui e divide ao meio. Então, vai ficar assim, tá? Então, essa linha que você traçou com o auxílio do esquadro é perpendicular à diagonal. Então, essa é a diagonal, a minha linha diagonal,
e essa que se encontra aqui atravessando é perpendicular. Então, por isso que nós estamos trabalhando linhas também. Com a régua, meça o lado esquerdo do quadrado e marque um ponto vermelho exatamente no meio. Então, olha lá. Esse lado aqui, você vai marcar o ponto vermelho bem no meio, bem no meio. Marcou. Aí, o que vocês vão fazer? Ajuste o seu esquadro sobre a diagonal e apoie a régua como mostra a figura. Aí, vocês vão fazer isso, ó. Tá vendo? Então, marcou aqui, vocês vão passar aqui. E aí, vai ficar assim. Então, vocês têm que achar o meio daqui e o meio daqui, desse lado. E aí, você vai ligar meio com meio. Vai ligar e aí vai ficar assim, o seu desenho, tá? Então, essa linha é paralela à primeira diagonal. Então, ó, essa minha diagonal e essa é paralela. Paralela quer dizer que está na mesma posição. Então, está na mesma posição da diagonal. E essa que vem cruzando, né, ao meio é a perpendicular. Então, linhas paralelas seguem na mesma direção. São linhas que nunca se cruzam. Então, elas nunca vão se encontrar. São linhas paralelas. Com o auxílio da régua, prolongue a linha do passo 2. Então, essa linha aqui, ó, vai prolongar mais um pouquinho. Então, ó, prolongou mais um pouquinho. E aí, ajuste o esquadro e a régua como mostra a figura. Aí vocês vão fazer, vai traçar uma linha que vai da diagonal do quadrado até esse ponto. Então, olha lá. A diagonal do quadrado até o ponto. Você obteve o paralelogramo e um triângulo pequeno. Então, olha lá o que vocês fizeram. Aí você fez esse triângulo aqui, que foi a paralela, você acha o meio daqui e acha o meio daqui, da diagonal. Aí você vai traçar aqui essa linha. E aí você criou, então, o paralelogramo aqui, tá? A última linha que você traçou é paralela a outras linhas do desenho. Essa linha que você traçou, ela é paralela a outras linhas do desenho. Então, essa linha é paralela a essa, certo? Então, vocês vão indicar com lápis de cor vermelho. Então, vamos lá. Lápis de cor vermelho. Então, vocês vão passar aqui, ó. Vermelho nessa linha e vermelho nessa linha, tá? Então, é paralela a outras linhas do desenho. Você sabe dizer quais são? Então, são essas duas. Pode traçar de vermelho. Essa linha é também perpendicular a quais outras linhas do desenho? Então, essa linha, que foi a última que nós traçamos, ela é perpendicular a qual? Ela é perpendicular a essa, aí vocês vão passar o lápis verde, a essa e a essa, que é onde ela vai de encontro, ó, para se cruzar, né? A perpendicular, então, ela cruza. E já a paralela, não, ela segue na mesma direção da outra, mas nunca se cruzam. Aí vocês vão passar aqui, ó, verde e verde. Quais peças estão faltando agora? Então, nós temos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 2 peças, eu quero saber quais. Falta o quadrado, então escrevam lá. O quadrado e um triângulo pequeno. O quadrado e um triângulo pequeno. E aí vocês vão fazer. Aí você vai achar aqui, ó, a metade daqui, aqui, o meio, tá? E aí você vai ligar esse meio aqui com essa ponta. E daí você vai formar o quadrado e o triângulo pequeno que está faltando. E aí vai ficar assim. Então, essa última linha que você traçou, que foi essa daqui, ela é perpendicular à primeira diagonal, que foi essa. Então, a primeira diagonal foi essa. Então, ela é perpendicular. Ela vai e se cruza, né? Se você seguir, ela vai cruzar essa linha diagonal. Então, ela é perpendicular à diagonal. E você já pode construir vários tangrams para montar diferentes figuras. E daí, então, tá lá, aceita um desafio? Essas figuras podem ser recobertas com as peças do tangram.
veja se consegue reproduzi-las com suas peças e depois desenhe as peças nos contornos. Então, vocês vão tentar desenhar dentro dessa imagem quais figuras que foram utilizadas. Aqui, por exemplo, já está utilizado o quadrado, tá? Aqui o paralelogramo. Então, e aqui? Quais as outras figuras que estão faltando que foi utilizada? E vocês vão desenhar, então, aqui a imagem das figuras por dentro. Quais figuras que foram utilizadas. Certo? Então, isso que vocês vão fazer aí, pessoal. Então, é bem legal. Procurem pesquisar. Se vocês quiserem, ao invés de montar, vocês viram que vocês podem montar de duas formas. Ou daquela de dobrar, né? Aquela da página lá 48, ou essa forma de desenhar as linhas. E depois vocês recortam, pintam e recortam. Então, existem aí duas formas de montar o seu Tangram, certo? Nós iremos falar um pouquinho disso na nossa aula online na segunda, em matemática, ok? Ou você pode pesquisar um Tangram, você vai tirar a impressão, você vai pintar bem forte, de preferência tirem um Tangram para colorir, coloquem lá, imagem de Tangram para colorir. Aí vocês vão tirar a impressão, aí vocês vão pintar bem forte para ficar bem colorido e vocês vão recortar e montar aí. Então, pessoal, aí fica então essa tarefinha, vocês vão montar, vocês vão pesquisar imagens, figuras e vocês vão montar. Eu quero que vocês montem pelo menos duas figuras com as peças do Tangram. Então, vocês vão precisar de 2 Tangrams aí, certo? E aí, vocês vão colocar lá no caderno de cartografia, Tangram, trabalhando com o Tangram. E aí, vocês vão colar as figuras que vocês montaram. E aí, vocês podem acrescentar a imagem no desenho de vocês, tá? Podem acrescentar desenhando, mas tem que estar colado aí as figuras feitas com o Tangram. Combinado? Então, isso vai ser uma das tarefinhas aí sobre o Tangram, certo? Então, agora nós vamos lá para português.